Olá, bom dia. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós estamos iniciando mais uma semana para a glória do nome de Deus e que assim seja na tua vida, uma semana abençoada, uma semana segundo a vontade e o propósito que o Senhor tem para a minha vida, para a tua vida, que tudo seja feito de acordo com a vontade dEle. Amém? Nós vamos refletir nessa manhã uma passagem que está em 2 Crônicas, capítulo de número 30. Nós vamos ler a partir do verso 6. 2 Crônicas 30, verso 6 diz assim: Mensageiros levaram as cartas do rei e dos seus príncipes por todo Israel e Judá, segundo a ordem do rei, dizendo: Filhos de Israel, voltem para o Senhor, o Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, para que ele se volte para o restante que escapou do poder dos reis da Assíria. Não sejam como seus pais e como seus irmãos, que foram infiéis ao Senhor, Deus de seus pais. Foi por isso que ele os entregou à desolação, como vocês estão vendo. Não sejam teimosos como seus pais. Entreguem-se ao Senhor e venham ao seu santuário, que ele santificou para sempre. Sirvam ao Senhor, o Deus de vocês, para que o furor da sua ira se afaste de vocês. Porque, se vocês se voltarem ao Senhor, os irmãos e os filhos de vocês acharão misericórdia diante dos que os levaram cativos, e eles voltarão a esta terra. Porque o Senhor, o Deus de vocês, é bondoso e compassivo, e não desviará de vocês o seu rosto se vocês se voltarem para ele. Até aqui. Nós lemos 2 Crônicas, capítulo de número 30, do verso 6 ao verso 9. Aqui o rei Ezequias mandou uma carta pelos seus príncipes e pelos seus mensageiros para os filhos de Israel que tinham se perdido e não quiseram voltar para a terra de Jerusalém, uma vez que o rei tinha reestabelecido o culto a Deus. O povo foi levado cativo para a Síria e quando teve a oportunidade de voltar para a casa de Deus, para a terra de Jerusalém, eles recusaram. Então o rei Ezequias resolve escrever uma carta e entregar para eles, convidando eles a voltarem para a terra. E ele começa dizendo, chamando ele filhos de Israel. Já o convite é enfático, voltem para o Senhor. O Senhor, que é Deus de Abraão, é Deus de Isaque, é Deus de Jacó. Filhos de Israel, voltem para o Senhor, voltem para o seu Deus, para que ele se volte para o restante que escapou do poder dos reis da Síria. E eu quero já fazer uma parada aqui, para a gente entender essa passagem, colocando nos nossos tempos. Sempre é importante, quando você lê a Bíblia, como é que ela se aplica no nosso tempo, porque senão ela vira apenas um livro de histórias. E a Bíblia não é um livro de histórias. A Bíblia é um livro de vida verdadeira que se aplica no nosso tempo. Veja, aqui Deus está falando, convidando aqueles que conhecem a Deus. Porque o rei está mandando uma carta para os filhos de Israel, para pessoas que já conheciam a Deus, mas que não voltaram para a terra de Jerusalém. Deus está falando comigo e com você hoje que conhecemos a Deus. Que já estivemos na casa de Deus, mas que por diversas situações se afastou da casa de Deus e não quis mais voltar para a casa do Senhor, não quis mais voltar para os pés do Senhor e tem levado a tua vida independente e indiferente com as coisas de Deus, com as coisas que o Senhor tem falado. Essa carta, essa passagem, essa devocional é para você. É para você que conhece a Deus, que já experimentou as graças de Deus, as misericórdias de Deus, mas que por um motivo ou outro se afastou da casa dele e não quer mais voltar para a casa dele. Ele vai dizer que volte para a casa do Senhor. O Deus de Abraão, volte para a presença do Senhor, volte a estar diante do Senhor. Você que já conhece quem é esse Deus. E vai dizer, não sejam como seus pais e como seus irmãos que foram infiéis ao Senhor.
vai dizer aqui o profeta, o rei Ezequias. Não sejam como esses e tantas pessoas que experimentaram da graça e da bondade do Senhor, mas que se afastaram e foram infiéis a Deus. Não seja como eles. Não seja como muitos que se afastam da casa do Senhor, se afastam da presença e deixam o Senhor por trabalho, deixam o Senhor por família, deixam o Senhor por tantas situações. Você que já conhece, se você estiver nessa situação, hoje a palavra é para você. Volte para a presença do Senhor. Não sejam como aqueles que se afastaram do Senhor, porque veja o que vai dizer o versículo de número 7, parte B. Foi porque eles se afastaram e foram infiéis ao Senhor, foi por isso que ele, Deus, os entregou à desolação, como vocês estão vendo. Nós, neste tempo em que estamos vivendo tantas desolações, tantas catástrofes, tantas dificuldades, tantos problemas, tantas traições, tantas guerras, tantas doenças, porque o povo de Deus se afastou da presença do Senhor. Amados, a palavra é clara em dizer isso. É clara, em várias passagens você vai encontrar porque o povo se afastou de Deus, o povo está sofrendo desolação e mais uma vez nós vemos na palavra do Senhor, porque o povo se afastou daquele que os criou, que o povo está vivendo essas dificuldades, esses problemas, essas catástrofes todas, porque, vai dizer a palavra, foi por isso que Deus os entregou à desolação, porque eles foram infiéis. E aqui o convite para mim, para você é: volte para a casa de Deus. Não sejam como aqueles que se desviaram do Senhor, porque você está vendo a desolação que eles estão vivendo. Ah, mas eu tenho visto que eles estão progredindo, prosperando financeiramente, porque estão trabalhando e estão com bom trabalho, estão trabalhando, estão prosperando. Eu quero ser como eles. Amados, não caia nessa falácia. Não caia. Porque por muitas vezes nós somos levados pela tentação que há na nossa carne de achar que os outros, porque estão ganhando mais dinheiro que a gente, estão melhor que a gente. Não é verdade. O Senhor, nós não conhecemos todas as coisas, não conhecemos a vida deles, não conhecemos os problemas que eles estão vivendo, mas o Senhor conhece todas as coisas. E o convite é: não saia da presença do Senhor. E se saiu, volte. Volte para a presença do Senhor, porque aqueles que se afastaram foram entregues à desolação que o próprio Deus entregou. E vai dizer mais: não sejam teimosos. Não sejam teimosos. O Senhor está convidando você nessa manhã, no início de semana, que tudo se renova, nossas esperanças se renovam numa segunda-feira, as nossas metas se renovam, a nossa força se renova numa segunda-feira. A gente sempre na segunda-feira tem ânimo para fazer, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e nós planejamos a nossa semana. E nessa manhã de segunda-feira o Senhor vem dizer para mim e para você: não seja teimoso, volta para a casa do Senhor. E mais, entregue-se ao Senhor, vai dizer no versículo de número 8, entreguem-se ao Senhor e venham ao seu santuário, que Ele santificou para sempre. Entregue-se ao Senhor, mais uma vez, volte para a presença dEle, volte para o seu santuário. Ele santificou a Jesus Cristo para sempre, volte para Jesus Cristo, o nosso Deus e único Salvador. Sirvam a esse Deus, vai dizer aqui o rei, sirvam a esse Deus, o Deus de vocês, para que, veja, para que o furor da sua ira se afaste de vocês. O rei, lembrando, o rei está escrevendo uma carta para o povo que estava na Síria e não quis voltar para Jerusalém. Não aceitou o convite de voltar para a sua terra. E aqui o rei está escrevendo uma carta para eles dizendo: volte para o Senhor. Volte para a nossa terra. Volte para esse santuário, para que o Senhor Deus de vocês afaste de vocês o furor que há nele, está derramado sobre vocês, porque a desolação que vocês estão sentindo é porque vocês se afastaram da presença dele. Isso é o contexto. E para mim e para você se você que já conhece
a palavra do Senhor. Você já experimentou da graça e da misericórdia do Senhor, mas que por um motivo ou outro se afastou dele, volte. Volte para o Senhor, não seja teimoso. Volte e se entregue novamente a Jesus Cristo. Venha para o seu santuário, venha para a presença de Jesus, que esse Jesus que é santo para sempre. Sirva ao Senhor com tua vida, com teus bens, sirva ao Senhor com teus dons, sirva ao Senhor com a tua alegria, com a tua força de viver. Sirva ao Senhor, o teu Deus, para que você fazendo isso, o furor de Deus se afaste de ti. Se afaste de ti. Eu poderia parar aqui já. Eu poderia parar aqui. Porque o Senhor já falou nessa manhã. Ele já falou. Comigo e com você. Que muitas vezes não temos força para voltar para a casa do Senhor. Não temos força para servir a esse Deus. Não temos força para realizar a vontade do Senhor. Volte. O Senhor está te chamando de volta para a casa dele. Não sejam como os demais que ouviram o mesmo convite e não voltaram, e continuam no pecado, e continuam na transgressão da palavra. Não sejam como eles, porque a palavra está nos dizendo que o Senhor os entregou à desolação, o Senhor entregou ao pecado deles, o Senhor os entregou às dificuldades deles, o Senhor os entregou. Você quer lama? Então vai para a lama você, eu te entrego para a lama, diz o Senhor na palavra dele. O Senhor nos entrega naquilo que nós queremos. A nossa carne quer. O convite é, eu vou parar por aqui nesta manhã. Volte para a casa do Senhor. Entregue-se a Ele. Entregue-se a Jesus Cristo, porque Ele é santo para todo sempre. Sirva ao teu Deus, ao teu Senhor, para que o furor dele se afaste de ti. Esse é o convite. Esse é o convite. Essa é a passagem. Nós vamos orar para que, se você estiver sem forças, se o mundo te engoliu, se as coisas desse mundo te engoliu e te afastou da casa do Senhor, que Ele toque no teu coração nessa manhã. Verdadeiramente toque o teu coração nessa manhã, para que o Senhor transforme a tua vida. Amém? Senhor Jesus, nós te louvamos e bendizemos por essa palavra maravilhosa, Senhor, na qual o Senhor está falando com aquelas pessoas que se afastaram da tua presença, não tem mais vontade de estar na tua presença, Senhor. Não tem mais força para buscar em ti as soluções. Para essas pessoas, Senhor Jesus, que o mundo foi levando para longe de ti, foram colocadas tantas coisas no teu lugar, Senhor, o trabalho, os estudos, os amigos, as redes sociais, tantas coisas nós colocamos, Senhor Jesus, entre nós e ti, e essas coisas foram tomando lugar no nosso coração e cresceu de uma tal forma que muitos de nós não têm conseguido mais voltar, Senhor Jesus, a se humilhar na tua presença. Muitos de nós não querem mais se submeter à tua vontade, Senhor. Por isso, nessa manhã, eu clamo, Espírito Santo de Deus, que o Senhor toque no coração dessas pessoas e tragam de volta, Senhor. Traga-os de volta, Senhor, para que elas não sejam mais escravas do pecado, Senhor. O Senhor conhece cada coração que tem ouvido, Senhor, das nossas devocionais. O Senhor sabe quem são essas pessoas e sabe onde elas têm colocado as suas confianças, Senhor. Por isso, nessa manhã, eu peço, Pai, que em nome de Jesus Cristo, o Senhor transforme essas vidas e os volte para a tua casa, Senhor. Que eles voltem à tua presença, que eles voltem, Senhor Jesus, a serem felizes de novo, serem livres de novo, livres em ti, Senhor. Livres em ti, prontos para te adorar, te glorificar, Senhor, independente das situações. Que haja conversão de vida, Senhor Jesus. Que haja transformação de vida, que haja salvação neste momento no coração das pessoas que estão ouvindo essa palavra. Que tudo isso seja, Senhor, segundo a tua vontade e para a glória do teu santo nome. Eu te louvo, te agradeço e bendigo em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Palavra maravilhosa, convite maravilhoso, maravilhoso do Senhor nesta manhã. Que você volte a buscar a Deus. Volte a buscar a Deus com todo o teu coração, com toda a tua força, com toda a tua vida, porque Ele tem cuidado de vós. Amém? Deus abençoe. Até amanhã, se Deus quiser.